Vamos entrevistar o médico obstetra e ginecologista Carlos Eduardo Ferreira, um especialista nas questões atuais. Ele é jovem, compromissado, sensível às transformações que nós mulheres passamos. Ele vem acrescentar, tirando nossas dúvidas e ajudando o entendimento a favor da saúde sexual. Du, como ele é mais conhecido, eu queria te saber um bocado de coisa, eu e nossos amigos aqui. E eu quero que você se sinta à vontade, porque é uma questão que relativamente são questões íntimas, mas eu queria que as pessoas de casa vissem isso com mais naturalidade, porque falar sobre sexo é saudável e é necessário. E eu queria começar com uma pergunta um pouco picante, mas é muito necessária saber, porque eu sei que existem muitas complicações aí. E eu te coloquei assim, quais os riscos do sexo anal e oral? Como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira? Tá, eu começaria dizendo o seguinte, primeiro fazer a coisa segura, né? Então, eu acho que a primeira coisa em relação ao sexo anal, principalmente, que continua ainda sendo um tabu, né? É que o casal que vai praticar o sexo anal, primeiro eles precisam conversar, tá? Precisa ter, a mulher precisa permitir, tá? Então precisa ter realmente uma permissividade dos dois lados aí para que ocorra o sexo, né? O homem já quer, né, Du? Na realidade o é homem, uma tendência natural do homem. E a mulher verdade, já tem um certo medo sim, por causa das dores. Certo, o limiar de dor é variável. O limiar de dor é bem variável e é importante, quando vai se iniciar esse tipo de atividade sexual, que a mulher se programe para isso, tá? Principalmente no início. Então, por exemplo, a mulher tem que ir ao banheiro antes, tá? Isso é importante, que esteja com a higiene adequada, tá ok? É necessário, porque o ânus, existe um músculo em volta do ânus, né? E esse músculo é um músculo que precisa aprender a relaxar, e a mulher não sabe isso. Então, isso é devagar, né? Conversando, deixando a mulher à vontade, tá? Normalmente, a mulher ela precisa ser mais ativa nesse tipo de sexo, inicialmente, pelo menos. O homem tem que sempre estar com bastante carinho, conversando, perguntando se dói, se não dói. E ter alguns cuidados essenciais. Primeiro, sempre o sexo anal tem que ser com camisinha. Isso é muito importante, tá? E sempre que possível, usar um lubrificante, tá? Porque o ânus não é um lugar, a princípio, programado para receber o sexo. Então, ele tem que ser lubrificado de uma forma artificial. Então, uma pausa aí. Então, aí começou-se a relação sexual com a introdução do sexo anal. Mas, de repente, ele quer fazer o vaginal. Ele simplesmente tira a camisinha e introduz na outra parte? A gente sempre fala que o sexo anal deveria ser o último sexo da noite, tá ok? Porque é um lugar contaminado que você, de repente, vai trazer bactérias da região anal para a região vaginal e a mulher, a partir daí, começa a ter corrimentos recorrentes, começa a ter infecção urinária. Então, seria uma coisa que tem que ser feito e depois tem que ser o quê? Ou terminou, ou tem que o pessoal ir para o chuveiro, tomar banho, para voltar, para complementar o sexo de outra forma. Então, é isso que a gente sempre orienta e é importante. Sempre eu falo que é importante conversar e a mulher aceitar sempre, né? Porque é o que você falou, né? O homem sempre quer. Por isso que você falou assim, que o homem tem que ser, não sei se vocês perceberam, ele falou que o homem tem que ser o passivo e a mulher ativa. Até porque é ela que sabe o limiar da dor dela. Então é importante que nessa iniciação ela consiga, né, saber o seu limite e tá ali, né, se programando para aceitar cada vez mais essa situação de uma maneira satisfatória. E o oral? Em relação, só complementando, em relação à camisinha, é importante por quê? Porque a região anal machuca mais fácil. Então, é muito mais fácil a transmissão de uma doença sexualmente transmissível por via anal do que por via vaginal, tá? Em relação ao sexo oral, se a gente for levar ao pé da letra, hoje é necessário que se use camisinha, de um lado, tá? E pasme, aquele papel, o papel filme, né? Então, existe uma orientação... Na mulher, você fala. Na mulher, né? É um absurdo, mas existe essa orientação. Então, quer dizer que na prática, a mulher tá lá, aí é colocado um papel filme, manda aí o papel, situação. Aí sei lá, aí o homem vai lá e faz o sexo oral na mulher. Exatamente, mas basicamente, o sexo oral é possível ter transmissão de doença sexualmente transmissível por sexo oral, principalmente se existir alguma lesão na boca, tá? Ou no pênis e vice-versa, né? Então, é importante, quer dizer, depois que você tem, isso tudo que eu estou falando é iniciação, né? Você está namorando, já não tem... conhece a pessoa. Exatamente, se você, quer dizer, não conhece, né? Né? Você não está há muito tempo, você não conhece, depois de um certo tempo de namoro, que você
tem uma confiança, né, existe uma confiança mútua, eu acho que muda um pouquinho todas essas coisas que nós estamos falando. Mas, inicialmente, esses cuidados devem ser feitos. Então, o suco gástrico não mata? De forma alguma. A saliva não mata, tá ok? Então, principalmente se você tiver alguma lesão na boca. Isso pode... E não é só o HIV, né? Você tem outras doenças sexualmente transmissíveis que são perigosas também. Pode passar alguma coisa da boca para sua vagina? Sim, pode, vice-versa, dos dois lados. Vice-versa, é porque a gente só acha que é do órgão genital para a boca, né? Mas às vezes é o contrário, né? Principalmente se você tiver lesão em boca, né? Tá? Legal. Então, Eduardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Quais os cuidados que as pessoas, principalmente os jovens, né, que vão iniciar essa relação sexual, quais os cuidados que eles têm que ter hoje? Eu acho que a principal, além de outras, né, é assim, que principalmente a menina que vai iniciar a atividade sexual, ela deve ir conversar com o ginecologista, né? É importante hoje que os pais entendam que as meninas vão transar, uma hora elas vão transar, tá? E é importante que elas tenham uma vida sexual dela tranquila, em termos de gravidez indesejada, em termos de doença sexualmente transmissível e problemas sexuais futuros, né, Renata? Né? E problemas psicológicos e tudo isso. Então, elas precisam estar preparadas para isso. Se conhecendo, né? Se conhecendo. E outra coisa, então a mãe, ela deve levar essa menina ao ginecologista. Não entrar junto na sala para conversar com o ginecologista, mas levá-la, porque essas meninas, às vezes, elas não têm acesso ao ginecologista por causa de convênio, porque não tem condições. Então, a mãe tem que levar, né? Porque a gente vai orientar. A menina que vai no ginecologista, ela não precisa ser examinada inicialmente. Ela vai no ginecologista para a gente conversar, orientar métodos anticoncepcionais, doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que isso é importante, né? Então, esse é o cuidado inicial que eu acho. O outro é realmente a menina escolher uma pessoa legal também para ela começar a sua vida sexual, tá? Então, hoje ainda existe, né? O pessoal pode falar que hoje está todo mundo moderno e tal, mas existe ainda. Para a mulher, é importante a primeira atividade sexual dela, né? Então, significativa, é significativa. Né? Então, ela tem realmente que ter essa atividade sexual com uma pessoa que ela goste, que ela tem carinho, né? E que sabe que pelo menos ela vai ficar um período com essa pessoa, né? Que pode ser uma boa experiência ou uma ruim que ela vai levar pro resto da vida. Exatamente. E às vezes, né, eu não sei se a gente vai conversar isso mais pra frente, as primeiras atividades sexuais não são tão boas, né? As coisas começam a ficar mais interessantes a partir depois de um certo número de atividades sexuais, né? Então, meninas, vocês não podem esquecer que duas coisas são importantes. Primeiro, se conhecer mais e se permitir um médico diferente, sair do pediatra ou de um clínico geral e ir para a situação específica, que é um bom ginecologista, um ginecologista sensível à sua nova situação, à sua nova fase e entender que a sua mãe nesse momento, ela não precisa participar, ela pode ficar na sala de espera te esperando e você ter esse acesso individual ao teu médico, porque eu acho que a troca de vocês dois vai ser muito mais favorável. Existe o ebiatra também, que é importante, né, que cuida das adolescentes e que tem toda a capacidade, né, ele é especialista nessa área também. Isso, também. O que você sugere para as mães estarem conversando com as filhas para diminuir a vergonha de ir ao ginecologista, elas mesmas conversarem com os próprios pais para poderem ir ao ginecologista a primeira vez? O que você sugere? Essa pergunta é super importante, Thiago, mas vamos esperar um pouquinho um comercial e na volta a gente entra com a resposta do Dr. Eduardo.